que graças a Deus está aqui à frente da Igreja em Bom Sucesso, que graças a Deus também é um homem crente, e que nos permitiu, juntamente com a irmã Lucilene, estar aqui nesta manhã para contar as grandezas de Deus. Deus continue abençoando o ministério e a vida do pastor Heraldo. Louva a Deus pela vida da missionária Corrinha. Corrinha é uma mãe. E do pastor Mel, que é um homem de Deus. E a gente já começa se emocionando, né, irmão, nesta manhã, porque fazem mais de 2 anos que eu vim aqui nessa rádio, neste programa, né? E Deus hoje permitiu nós estarmos aqui novamente. Então é só Deus quem faz isso nas nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. Todos os irmãos da Assembleia de Deus, eu já deixo aqui a minha paz do Senhor e louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, vamos aproveitar o tempo, porque nós temos um testemunho para contar das grandezas de Deus. A Bíblia diz: conte as bênçãos, né? Tem um hino também da harpa cristã que diz: conte as bênçãos. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor. Aqui é um verso no Salmo de número 116. Este salmo, ele sempre acompanha nossas vidas, minha vida em particular. Salmo de número 116, o verso 12, que diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista faz uma pergunta. E ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Todo crente, ele se pergunta, ele se questiona justamente sobre isso. O que fazer para agradecer? Porque Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão maravilhoso. Ele faz coisas tão grandes na nossa vida que a gente fica se perguntando o que fazer para agradecer. Porque ouro e prata não pagam o que Deus faz por nós. Os bens, o dinheiro não paga o que Deus faz por nós. Então, o que fazer para agradecer a um Deus tão grande, que Jó, escrevendo, diz que ele é muito grande, contudo a ninguém despreza. Não despreza a mim, nem despreza a você que está ouvindo nesta manhã. Inclusive você, meu amigo, que não é evangélico, mas Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Deus tem feito coisas grandes por você. Então, o que fazer para agradecer a Deus? O salmista diz: é tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. E isso nada mais é do que servir a Jesus e aceitar Ele como Salvador. Então, todos nós que servimos a Jesus, nós tomamos este cálice da salvação. Ou seja, pegamos a nossa vida, o nosso bem mais precioso, porque a vida nós só temos uma, e entregamos a Jesus, entregamos ao Senhor. Então, nesta manhã eu já deixo esta palavra. Deus tem feito coisas muito grandes na tua vida. Deus tem feito coisas muito grandes na tua história. Só de você amanhecer esse dia hoje respirando e com saúde, você tem um motivo grande para agradecer a Deus. E palavras não bastam. Tem que ter uma atitude. E eu quero falar especificamente para você, meu amigo não evangélico. A atitude é entregar-se para Jesus. Mudar de caminho. Converter é mudar o caminho. E este caminho passa a ser agora um caminho aonde Jesus é o Senhor que vai na frente e você atrás dele. O caminho bem estreitinho, mas que no final nos leva para o céu. Eu já quero deixar esta palavra para que ao ouvir esse testemunho você já vá refletindo sobre as grandezas de Deus. Como os irmãos sabem, eu aceitei Jesus em 2010 e Deus abençoou minha vida, dirigiu meus passos, me deu casamento, me deu esposa, trabalho e família. Nós casamos em 2013 e quando foi em 2017, alguns anos depois, 4 anos depois, nós decidimos ser pais, né? Nós tínhamos o desejo de ter um filho. E no ano de 2017, a irmã Alana, minha esposa, ela engravidou, né? E isso foi um motivo de uma grande alegria para nós, porque a gravidez, o filho, é uma coisa muito maravilhosa, irmãos, na vida de um casal, um jovem casal. Nós éramos jovens, né? E
foi um momento de muita alegria. Eu estava numa viagem quando ela me ligou dizendo que estava com sangramento, foi para o hospital e, como o testemunho é bem grande, eu quero encurtar um pouco. E aí, infelizmente, no ano de 2017, a Alana teve um abortamento espontâneo e isso foi uma perda gestacional. E isso para nós foi muito difícil, abalou muito o nosso emocional. E nós procuramos um médico aqui da região, do estado do Rio Grande do Norte, um médico muito renomado, inclusive um médico muito bom. E nós procuramos esse médico. E nós chegamos lá no ano de 2017, tristes, abatidos, chorando, e ele disse: por que vocês estão chorando? Eu vou colocar um filho nos braços de vocês. Chega mulher aqui de 50 anos que não pode mais ter filho e sai daqui com filho. Eu vou colocar um filho nos braços de vocês. E eu confiei na promessa do homem. Eu confiei na promessa do homem. E aí, quando foi em 2018, a Alana teve uma nova gravidez e novamente um abortamento. Esse mesmo médico nos colocou para fazer muitos exames. Na época, nós fizemos exames que a gente pensou que não ia encontrar nem aqui na região esses exames. E quando foi... E nós fazíamos exames e não dava nada. Não dava nada. E quando foi em 2019, pela terceira vez, se repetiu esse acontecimento, né? Que a irmã Alana engravidou pela terceira vez e perdeu novamente. E em 2019, nós estávamos ali no hospital regional. Esse mesmo médico disse que necessitava de fazer uma curetagem. Só que minha esposa é crente. E ela tinha orado a Deus e tinha dito a Deus que nunca queria fazer uma curetagem. E os médicos tentavam fazer e não conseguia. Davam medicamento, faziam tudo e não conseguia. E aí Deus fez eu lembrar. Disse: Alana, você orou, minha filha. Vamos para casa. O médico disse: olha, pode ir para casa, porque aqui não resolve não. E a gente foi para casa e não precisou de curetagem, porque eu louvo a Deus, minha esposa é uma mulher crente. Aleluia. Glória a Jesus. Orou ao Senhor e o Senhor atendeu o pedido dela. E ali, irmãos, no ano de 2019, nós voltamos a esse mesmo médico, ali no estado do Rio Grande do Norte, e ele disse a nós assim, ele disse, o mesmo médico que em 2017 disse a nós que colocaria um filho nos nossos braços, em 2019 olhou para nós e disse: vocês nunca vão ser pai. Porque nós tínhamos descobrido, através de outro médico aqui em Catolé, esse eu vou citar o nome, Dr. Hermeson, né? Dr. Hermeson. Ele disse: olhe, pai, está aqui a questão do porquê sua esposa não tem filho. Ela tem o útero dividido. Eu fiquei até assim um pouco indignado. Eu disse: mas doutor, a gente passou num médico tão bom e ele não viu isso. E ele foi muito ético. Esse médico, o Dr. Hermeson, ele foi muito ético. Ele disse: olhe, numa noite de céu cheio de estrelas, a gente se admira tanto com as estrelas que esquece de ver a lua. O que ele quis dizer é que o médico que nos atendeu queria tanto que nós fôssemos pais, que não percebeu um detalhe tão pequeno, que foi o detalhe do útero dividido. Na medicina é chamado útero bicorno, ou seja, tem uma divisão no meio. Eu preciso contar tudo isso para vocês entenderem o desenrolar. Então, em 2019, esse mesmo médico que disse em 2017 que colocaria um filho nos nossos braços, em 2019 disse que nós nunca seríamos pai. Aí, irmãos, eu me exaltei e disse: olha, doutor, vou dizer uma coisa ao senhor. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é o Deus da minha vida. Levanta, Alana, vamos embora. E a gente se levantou e nós nunca mais voltamos no consultório desse médico. Um médico bom. Só que não era o homem que Deus queria usar para nós. Não era o homem que Deus queria usar para nós. Eu não vou mentir para os irmãos, eu pensei em desistir. Eu disse: quer saber uma coisa? Eu vou desistir. Vou viver a minha vida com a minha esposa. Somente nós, é uma boa esposa. Deus nos uniu num propósito. Nosso casamento foi Deus revelando que seríamos nós dois. Vamos viver felizes. Só quando foi no final de 2019, nós estávamos num culto.
pastor Melk, missionária Corrinha, eram os nossos pastores. Desde 2017, eles nos acompanharam em cada processo desse. Por isso que eu não posso deixar de citar o nome deste casal amigo. E em 2019, nós estávamos num culto e Deus tomou um vaso para minha esposa. Porque nós somos pentecostais, irmãos. A gente acredita em língua estranha, revelação, poder de Deus. Eu mesmo acredito nessas coisas demais. Aleluia. E Deus tomou um vaso e foi lá onde estava ela e disse: mulher, conte os anos e eu te digo, é 3. Eu vou tratar teu corpo, eu vou tratar tua alma, eu vou lhe dar um filho e você vai colocar nos braços e vai dizer que eu sou grande. Aleluia. E ali no final de 2019... nós engajamos na obra, porque para fazer a obra, irmãos, precisa ter chamada e ter vergonha também. Então nós estávamos displicentes na obra, eu e a Alana. E Deus tratou conosco e nos colocou no prumo. E nós passamos ali 2 anos na obra, ali no Maitá. Foi uma obra muito maravilhosa. Ali tem pessoas que nos amam e que nós amamos grandemente. E Deus abençoe os irmãos ali naquela congregação. Deus fez coisa muito grande na nossa vida. Foi 2020 e 2021. Em 2021, nós estávamos no meio da pandemia, construindo, louvando a Deus ali no Maitá. Deus fez uma obra muito grande. A glória e o louvor é somente dele. E no dia 19 de maio, é meu aniversário. Nós estávamos na casa de uns irmãos e Deus tomou o missionário Cleiton. Irmão Cleiton, depois eu perguntei a Corrinha, tu contou ao irmão Cleiton a minha história? Ela disse: nunca contei sua história a ele. Deus tomou ele naquele dia do meu aniversário, irmã Lucilene, e Deus disse assim, Deus disse: filho, o homem lhe prometeu e não fez. Mas eu sou Deus de promessa e também da festa. Aleluia. Eu prometo e eu faço. Eu vou lhe dar um filho como um presente, para você saber que eu sou grande na sua vida. Glória a Deus. E isso foi em maio de 2021. Maio de 2021. Era meu aniversário. Passou 2021 completo. E eu pensei que seria naquele tempo. Mas eu me lembrei da profecia que Deus tinha usado para minha esposa, dizendo: conte o tempo e é 3 anos. Então 19, 20, 21, 22. Quando foi em 2022, nós já estávamos na obra ali no São Bento. E foi um lugar onde Deus nos abençoou grandemente. Nós estávamos ali no São Bento e lá foi o lugar que Deus escolheu para cumprir as promessas. Porque meu pastor e meu pai, chamado pastor Mel, que ele me ensinou que entre o dia da promessa e o cumprimento tem um tempo. E que nesse tempo Deus tem um trabalhar. Que muitas vezes não é da forma que nós queremos, mas é da forma que Ele quer fazer. Aleluia. Para essa promessa chegar, irmãos, o cumprimento dessa promessa chegar, houve uma grande tribulação, uma grande perseguição. Mas nós trabalhamos ali no sítio São Bento, trabalhamos para glorificar o nome do Senhor, graças a Deus, amado pelos irmãos, amado pelos que não são crentes, Deus nos fez prosperar naquele lugar. Quando foi em maio de 2022, nós não sabíamos, mas a Alana já estava grávida, porque Deus fez ela engravidar no mês de maio, para cumprir a promessa que Ele tinha me dito, que era um presente, e presente é no aniversário. E naquele ano, meu aniversário não foi um mês muito feliz, não vou mentir. Mas eu não sabia que Deus estava preparando uma coisa tão grande nas nossas vidas. Aleluia. Quando foi no mês de junho, minha esposa teve um sonho. A profeta lá de casa é a Alana. Eu sou bem pequenininho. A Alana prega mais do que eu, a Alana canta. A Alana é uma benção. E Deus mostra muita coisa àquela mulher. Ela é pequenininha, mas o Deus dela é grande. Aleluia. Aí Deus mostrou um sonho a ela, de uma perseguição muito grande que nós iríamos passar. E realmente passamos.
Mas Deus disse, mas ela via uma grande perseguição, mas ela também passava a mão assim na barriga e dizia, eu estou grávida. Aí ela acordou e mandou mensagem para mim, Eric, compra um teste que eu estou grávida. Deus me mostrou assim, assim, ia acontecer assim, mas Deus me mostrou que eu estava grávida. Digo, que mistério é esse? E fui, comprei o teste, e quando ela fez, positivo. Oh, glória. E aí nós ficamos preocupados, irmãos. Porque alguém pode até não entender, mas quando a gente passa por algumas coisas, como nós passamos, não é falta de fé. Não é falta de fé. Mas é porque, como a gente já tinha passado por tanta coisa, a gente fica preocupado. Eu fiquei preocupado, mas eu disse, minha filha, Deus vai nos dar uma direção. Anos antes, Deus tinha nos dado um sonho. Teve uma pessoa aqui da cidade, a gente vai contando e vai lembrando, né? Teve uma pessoa aqui da cidade que chegou para minha tia Nega. Eu amo minha tia Nega, Deus abençoe tia Nega. Teve uma pessoa que chegou para minha tia Nega e disse, olhe, diga a seu sobrinho que vai para Dr. Guilherme. Dr. Guilherme de Souza é uma benção. Ele é muito... diga a ele que vá. Só que eu estava tão desacreditado na medicina, pelo médico anterior que eu tinha passado, que eu nem dei bola. Mas quem serve a Deus, Deus cuida e mostra. Quando foi uma noite, eu tive um sonho com o Dr. Guilherme. Eu não sabia nem quem era ele. Eu nunca tinha visto uma foto dele. Eu tive um sonho de um médico. Eu vi o rosto dele bem direitinho. Um médico que me dava um remédio para mim, dava um remédio à minha esposa e cuidava de nós durante a gravidez dela. Eu disse, meu Deus, quem é esse médico? Aí um dia minha tia começou a conversar comigo. Meu filho, você nunca pensou de ir para o Dr. Guilherme? Vá para o Dr. Guilherme. Eu disse, quem é Dr. Guilherme? E quando eu vi a foto, era o médico que eu tinha visto no sonho. Aleluia. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou marcar, eu vou para esse homem. E eu marquei, com ele a gente foi, fizemos alguns exames. E um dos exames que ele pediu foi uma ultrassonografia 3D do útero da minha esposa. Porque o médico anterior tinha passado uma ressonância pélvica. E ele disse, você fez esse exame? Eu disse, não, doutor, a gente abandonou tudo. A gente deixou tudo de lado, filho, gestação, tudo. A gente foi cumprir outras coisas. Porque Deus tem seus tempos, irmãos. Foi um tempo, a gente foi cumprir o tempo de obra, de trabalho, ministério. E aí, ele disse, pois não faça essa ressonância, não. Faça uma ultrassom 3D com a doutora Tereza. A doutora Tereza é a esposa dele, uma médica maravilhosa. E eu disse, tá bom. E nós marcamos para um mês depois. E esse um mês depois dava ali o final de novembro, o começo de dezembro de 2021. Só que quando foi dia 15 de novembro de 2021, a missionária Corrinha, que está nos ouvindo, junto com o pastor Mel, que tinha terminado uma festividade de 100 horas aqui, e eles fizeram uma manhã de avivamento, lembra? Lembro. Fizeram uma manhã de avivamento. Eu fui para a Serrinha, que tinha um evento da prefeitura, mas fiquei num pé e no outro para ver se chegava na igreja. Aí cheguei. Quando cheguei, as irmãs estavam num fogo, mas estava uma coisa tão boa que só pentecostal entende. Estava aqui, irmãos, uma missionária chamada missionária Jane. Jane é uma amiga ali de Campina Grande, uma bênção de Deus. Meus irmãos, eu estava lá atrás, quando eu vi irmã Jane descer do púlpito, parecia que ela vinha voando. Ela foi lá onde estava a Alana, botava a mão na barriga dela, rodava as mãos. Eu digo, eita, mistério grande. O negócio ali está forte. E quando terminou a festividade, quando terminou a manhã de avivamento, eu disse, Alana, minha filha, o que foi, hein? Ela disse, Eric, Deus tomou a irmã Jane, botou as mãos no meu ventre e disse assim, disse, mulher, eu desço hoje com cura no teu ventre. Para você gerar, você vai gerar, vai colocar nos braços. Aleluia. E vai dizer o quanto que eu sou grande na tua vida. Glória. Quando foi, irmãos, poucos dias depois, a gente foi para a ultrassom
com a doutora Tereza. A doutora Tereza começou a fazer essa ultrassom e caqueava e por ali. E ela disse: minha filha, quem disse a você que você tem útero dividido? A Alana disse: 2 médicos, doutora. Tu tem exame aí? Eu disse: tenho. Mostrei os 2 exames. Ela pegou a ultrassom do médico, assim, do doutor Emerson, olhou. Disse: é. Pegou a ultrassom do outro médico, olhou. Disse: é. Realmente, esses exames aqui diz que tem. Mas você não tem mais não, minha filha. Oh, glória. Glória a Jesus. Ela disse: olhe para essa tela, tinha uma televisão lá bem grande. Disse: olha, seu útero tem uma leve curvatura. Mas isso aqui não é um útero dividido, não. Seu útero é saudável. Você pode engravidar. Glória ao nome de Jesus. Naquela manhã, Deus, irmãos, Ele manda na medicina. Deus sarou o útero da minha esposa sem precisar do bisturi do médico. Aleluia. Você que está me ouvindo, que tem uma enfermidade, eu quero lhe dizer nesta manhã que o Deus a quem eu sirvo, Ele pode curar sem precisar de médico, sem precisar de bisturi, sem precisar de remédio. Porque Deus, Jesus, Ele ainda faz cirurgia e nem deixa marca. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E ali o doutor Guilherme nos liberou, disse: pode engravidar. E foi aí onde nós entramos no ano de 2022. Estávamos na obra, estávamos trabalhando. Sobreveio sobre nós como diz Paulo na Sagrada Escritura, uma tão grande perseguição. Mas no meio das tempestades, Jesus chegou para cumprir a promessa. A mulher engravidou. E nós descobrimos também, quando a gente foi para o doutor Guilherme, dias antes a Alana tinha tido um sonho. Que chegava perto dela um enfermeiro, uma enfermeira, e dizia assim: mulher, eu vou lhe aplicar essa injeção para você não sentir dor. Ele disse: que mistério é esse? Aí eu disse: Alana, você lembra que quando nós fomos no doutor Guilherme, ele disse que quando engravidasse, fosse para ele, que você ia precisar tomar uma injeção? Ela disse: eita, é verdade. E nós fomos para ele e aconteceu uma coisa, irmãos, na minha vida, uma coisa muito maravilhosa. Por 3 vezes eu fui no consultório do médico e só ouvia o relato assim: perdeu. Mas naquela primeira vez que a gente foi no Dr. Guilherme, quando a Alana engravidou, eu estava na outra sala, ela entrou para a sala da ultrassom, eu estava na outra sala, quando eu vi ele me chamando, ele disse: vem aqui. E eu fui, e ele disse: escuta isso aqui. E tinha um coraçãozinho batendo. Eita, glória. Eu nunca tinha ouvido aquilo, irmãos. Eu nunca tinha passado por aqui. E tinha um coraçãozinho batendo. Ele disse: olha, é o seu bebezinho. E vai dar tudo certo, meu irmão. Glória a Deus. Um médico que não era crente, viu? Disse: vai dar tudo certo. Tenha fé em Deus que vai dar tudo certo. Quando nós fomos saindo, eu disse: doutor, da última vez que nós estivemos aqui, o senhor disse que quando ela engravidasse, precisava tomar uma injeção. É o quê? Ele disse: bem lembrado. Sua esposa precisa tomar durante toda a gestação uma injeção chamada enoxaparina. Porque sua esposa tem trombofilia. Disse: doutor, mas nenhum dos exames dela deu trombofilia. Ele disse: mas deu muito próximo. E eu quero tratar como trombofilia. Trombofilia é um problema no sangue que gera coágulos. E essa injeção, irmão, é muito cara. Eu comprei uma caixa com 10 injeções, foi R$800. Ou seja, no mês ela precisava de 30. E ele disse: olha, eu vou lhe dar uma documentação. Você vai na secretaria do estado, do seu estado. E a secretaria, o governo do estado, tem por obrigação lhe dar essas injeções. E aí eu juntei toda a documentação. Só que Deus, irmãos, Ele nos ensina o caminho. E eu aprendi que o caminho da vitória é oração. Às vezes a gente quer que Deus resolva tudo e não conta nada a Ele. Não conversa com Ele, não tem tempo com Deus. E eu comecei a orar. Por quê? Nenhum dos exames de Alana dava trombofilia. Nenhum. Eu disse: como é que esse governo do estado vai nos dar essas injeções? Se nenhum dos exames dessa mulher dá trombofilia. Dá perto, mas não dava um valor
que declarasse trombofilia. E aí eu fui para a Secretaria do Estado, eu botei em oração. Eu juntei as irmãs do círculo de oração, as mulheres de oração que tem nessa igreja, que glória a Deus aqui tem mulher de oração. Aquelas mulheres que a gente pode contar. Não é para sentar em calçada e conversar besteira, é para dobrar joelho e orar. Eu fui para elas e disse: minhas irmãs, me ajudem, porque tem um negócio aí para destravar que só Jesus. Porque eu tinha certeza que o Estado não ia dar essas injeções. Eu louvo a Deus pela vida de Tiago, secretário de saúde. Tiago deu uma palavra por nós e também nos deu algumas caixas. Ele disse: vá lá no hospital e peça Tanta. E Tanta, que é uma bênção de Deus, nos deu ali algumas caixas, que ainda 3. E eu fui para o governo, eu fui para a Secretaria do Estado, mas eu estava cobertado de oração. E quando eu cheguei lá, a secretária, eu não sei se é secretária, eu sei que é a pessoa que toma de conta lá da gerência. Ela me chamou e disse: olhe, sua esposa não deu nenhum exame que ela tem trombofilia. E eu olhando para ela. Aí ela disse: mas nós vamos dar essas injeções a você. Glória ao nome de Jesus. Eu disse: é Deus quem está resolvendo este negócio. Aleluia. Durante toda a gestação de Alana, nunca faltou uma injeção. Sempre que eu chegava lá no estado, e olha que às vezes falta medicação, às vezes está aqui Lucilene, que muitas vezes precisa de alguma medicação, vai lá buscar e não tem. Mas durante os 9 meses da gestação de Alana, nunca faltou uma injeção. E todos os dias, quando nós aplicávamos a injeção, eu botava as mãos na barriga daquela mulher e dizia: essa criança não é nossa, essa criança é de Jesus. Senhor, eu consagro esta criança. Quando eu descobri que era uma menina, Senhor, eu consagro esta menina para a tua obra. O Senhor nos dá a alegria de ser pai, mas eu consagro esta criança para a tua obra. Glória ao nome de Jesus. Nunca faltou uma injeção. Porque Deus, irmãos, Ele é grande nas nossas vidas. E aí nós tiramos esse período gestacional, passamos por muitas tribulações, mas Deus é fiel. Numa noite Deus veio para mim em sonho e disse: tua mulher gera igual a Joquebede, mãe de Moisés. Ela gera no meio da crise. Joquebede, irmãos, no meio daquela crise dentro do Egito, e gerou a criança, ainda criou durante 3 meses, e depois, para não ver a criança morrer, soltou no rio. Mas aí a filha de Faraó pegou a criança e trouxe para Joquebede criar de novo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então Deus disse a mim: tua mulher é como Joquebede, ela gera no meio da crise. E irmãos, para nós encurtarmos o testemunho, mas é muito bom falar das grandezas de Deus. Uma noite eu tive um sonho, aonde tem uma jovem aqui da cidade, eu vou até citar o nome porque não é falando de mal, Lohane. Lohane estava grávida também, inclusive de um primo de Alana. E eu tive um sonho aonde eu chegava para Rosa, minha colega de trabalho, e na época a Rosa também estava grávida, de Maitê. No sonho eu chegava para Rosa e dizia assim: Rosa, Lohane já teve criança? Aí ela disse: já. Aí eu disse: mas no sonho Deus dizia assim para mim: 36,5. Aí eu disse: mas ela teve com quantas semanas? Não, irmão Érico, ela já teve já perto das 39, 38 e pouco. Eu disse: meu Deus, o que é esses 36,5? Quando foi no outro dia, eu cheguei na prefeitura, eu vi Rosa. Rosa, me dê notícia de Lohane. Ela disse: já ganhou o bebê. Saudável, bonito. Disse: com quantas semanas? Aí do mesmo jeito do sonho, ela disse: 38, irmão Érico, 38, quase 39 semanas. E eu guardei aqueles 36,5 no meu coração. Eu disse: meu Deus, o que é isso? O que é isso? E Deus dizia no sonho: 36 semanas e meia. E eu guardei no coração. Quando nós fomos chegando no final da gestação, o médico pede um exame chamado cardiotocografia. E no dia 11 de janeiro, a gente foi fazer essa cardiotocografia. E essa cardiotocografia não estava boa, porque a Alana teve, além da trombofilia, ela teve diabetes gestacional. Meus irmãos, a Alana entrou numa dieta por conta dessa diabetes gestacional.
E o médico mandava, todos os dias a gente fazia aquela medição com aquele aparelhozinho no dedo. E as taxas dela dava boa. Mas a diabetes gestacional se agravando. O doutor Guilherme disse a nós, está passando por algum problema emocional? E a gente não podia relatar algumas coisas. E a Alana disse, por quê, doutor? Ele disse, porque essa sua diabetes gestacional é emocional. Não é por conta da sua alimentação. Isso aí é algo que vocês estão passando. Mas aquilo era algo mais que Deus estava complementando no testemunho. Que a gente não está aqui, irmãos, para relatar situações tristes. Nós estamos aqui para contar a grandeza de Deus. Glória a Deus. E aí nós fomos no dia 11 de janeiro. No dia 11 de janeiro, a gente foi fazer a cardiotocografia. E esse exame não estava bom, o médico não gostou. Ele disse, sua esposa tem que vir aqui amanhã. Porque sexta-feira eu vou viajar, vou para João Pessoa. E eu quero cuidar dela do mesmo jeito como se eu estivesse cuidando da doutora Tereza, minha esposa. Amanhã vocês voltem aqui para fazer esse exame. Porque qualquer coisa, se não tiver bom, eu vou levar vocês para João Pessoa, você vai ter essa criança lá. E aí quando eu vinha, aí ele disse, porque ela está de 36 semanas e alguns dias. E 3 dias, 4 dias. Quando eu vinha voltando para casa, aí Deus me fez lembrar das 36 semanas e meia. E Deus falou ao meu coração, sua menina nasce amanhã. Eu disse, Alana, tuas coisas já estão arrumadas? Ela disse, já. Digo, Lucilene já arrumou as coisas? Disse, já. Aí eu digo, pois ligue para a irmã Erivan e diga que amanhã de manhã cedo ele traga a mala de Lucilene. Lucilene já vai estar em Souza com a mãe dela. Liga para a Lucilene e diga a ela que fique lá. Disse, por que é que eu digo que termine de arrumar as coisas e vamos levar as coisas? Disse, por que? Eu disse, porque assim. Irmã Erivan no outro dia trouxe a mala de Lucilene. Porque a Lucilene, irmãos, ela não é só uma irmã. Lucilene fez para mim e para a Alana mais que uma mãe. Acompanhou nós durante toda a gestação. Nunca nos abandonou. Na hora que a gente estava mais preocupado, ela sempre estava conosco. Eu louvo a Deus pela vida de Lucilene, que só Deus pode pagar. E no outro dia, Erivan trouxe a mala e eu botei as coisas da gente dentro do carro e tirei para Souza. E quando chegou lá, a Alana fez outro exame e a gente desceu, não foi, Lucilene? A gente desceu. Aí o doutor Guilherme saiu da sala e disse, trouxe as coisas da criança? Eu disse, trouxe. Vocês podem subir que essa menina nasce hoje. Era 36 semanas e meia, do jeito que Deus mostrou a nós. Doutor, mas é antes do tempo. Ele disse, eu já liguei para o Hospital de Souza, o regional, lá tem uma coisa assim de colocar a criança bebezinha. E aqui no Hospital de Santa Terezinha também tem uma incubadora. Cuide, suba que a criança nasce agora. E tem que ser agora. Irmãos, a gente fica nervoso, né? E aí a Alana começou a chorar, a Lucilene ficou lá com ela, eu liguei para o pastor Mel. Eu disse, pastor, a criança está antes do tempo de nascer. E o médico disse que vai nascer agora. E aí, irmãos, porque tem hora que a gente precisa da voz de um amigo. E pastor Mel não é só meu amigo, ele é meu pai. Aí ele disse, meu filho, você acha que Jesus lhe trouxe até hoje para lhe deixar hoje? Jesus está nesse negócio, irmão Érico. Glória a Deus. Descanse. Eu liguei para pastor Maís. Eu disse, pastor Maís, a criança nasce hoje. Aí ele disse, irmão Érico, pois hoje é dia de festa. Fique tranquilo, meu filho, que a igreja de Brejo dos Santos está orando por você. Eu estou ali congregando em Brejo dos Santos, né? E aquele povo me acolheu muito bem. E
Eu também tinha certeza que os irmãos aqui de Bom Sucesso estavam orando por nós. E aí, eu acalmei meu coração e entrei naquela sala de cirurgia, sabendo que o Deus que prometeu, Ele tinha me dito: eu sou o Deus que prometo e o Deus que faço. Elisa nasceu, irmãos, antes do tempo, das semanas, né? E na hora que ela nasceu quase sem vida, quase sem respirar. O doutor Guilherme apertava assim, massageando o peitinho dela, e deixou a Alana dar um cheiro, e entregou a pediatra. Eu nunca vi uma médica correr como aquela. Ela correu e eu corri atrás, mas as enfermeiras tomaram minha frente e me colocaram numa sala, e eu acho que foi o dia mais nervoso da minha vida. E eu orava e eu dizia: Jesus, chega aqui, me ajude. Porque eu não escutava choro, eu não escutava nada. Mas Deus tinha feito uma promessa para nós. Aleluia. E aí, irmãos, eu fiquei lá na sala. Não vou mentir que foi um momento muito difícil, porque eu vi que a criança não tinha saído bem. E a gente se preocupa. Deixei minha mulher na mesa de cirurgia, e a criança médica saiu com ela e não deixou eu entrar. E quando passou alguns minutos, eu sozinho numa sala, uma enfermeira chegou e disse: que é isso, homem, que você tem? Eu digo: preocupação. Disse: não, pois descansa, sua bebê está bem. Se levanta e venha ver ela. Glória a Deus. E quando eu me levantei e fui para a sala, ela estava dentro do bercinho, a coisa mais linda do mundo, bem pequenininha. Ainda hoje a Elisa não é tão grande, ela é pequenininha. E ela estava lá, e a doutora disse: sua filha está bem. Sua criança está bem, está saudável. E ela vai para o quarto com vocês. No mesmo dia, a irmã Lucilene estava lá com nós. No mesmo dia tinha nascido uma criança de 39 semanas e precisou ir para a incubadora. E a Elisa nasceu com 36 semanas e meia. E foi para dentro do quarto, mas nós, deitadinha assim no meio das pernas de Alana. Lembra, Lucilene? Lembro. E a gente saiu e glorificou a Deus. Coloquei a Elisa nos meus braços e fui o primeiro a consagrar ela ao Senhor. Consagrei aquela criança ao Senhor. E Deus, irmãos, tem abençoado as nossas vidas. Glória a Deus. Nós não podíamos ter filho. Minha esposa não podia ter filho. Eu não podia ser pai. Mas quem disse? Foi a medicina, não foi Deus. Deus disse que ia fazer e fez. E esse testemunho é para alegrar o meu coração e o teu. A menina já está andando, já diz papá, viu? É inteligente, é uma bênção, é saudável, para a glória de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai me dar anos de vida para eu ver aquela menina fazendo a obra do Senhor enquanto Jesus não volta. Glória a Deus. Porque eu quero lhe dizer nesta manhã, você que está me ouvindo, Deus, Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu nunca imaginei que Deus fosse nos dar esta alegria. Mas Deus alegrou o nosso lar, cumpriu as promessas, repreendeu o adversário e nos deu vitória. Aleluia. O nome da minha filha é Ana Elisa. Ana, a gente pensa que é o A de Alana ou é de Eric, mas não é. Ana significa graciosa. E Elisa significa promessa divina. Aleluia. Nossa filha é uma promessa divina que Deus cumpriu. Deus ainda cura útero. Deus ainda trabalha na vida, na saúde dos seus. Deus ainda cuida do seu povo. O Deus que fez a nossa vida, Ele pode fazer na sua também. Você que está me ouvindo através desse testemunho e que tem passado por dificuldades, creia que Deus, o Deus que fez na minha vida, o Deus que alegrou minha casa, o Deus que fez, o Deus que deu vida e fez a mulher estéril ser mãe, é o Deus que pode trabalhar na sua vida também.
O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Eu vou tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Meu querido, aceite Jesus. Não pelo que Ele pode lhe dar, mas pelo que Ele já tem para lhe dar, que é a salvação. Mas tenha certeza que das outras coisas Ele cuida. E eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade. Eu louvo a Deus pela minha família e pela família de Alana. Eu não posso citar nome porque possa ser que eu esqueça alguém. Mas eu louvo a Deus pela minha família e pela família de Alana, que sempre nos ajuda. A família de Alana não é só dela, é minha também. Os irmãos dela é como se fossem meus irmãos. E a mamãe dela é a minha mamãe também. Eu chamo a mamãe. E eu louvo a Deus, irmãos, pelos nossos familiares. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Melk e de Corrinha, missionária Corrinha, que esse casal sempre esteve conosco. Sempre foi um homem amigo. Eu louvo a Deus pela Igreja de Bom Sucesso. Eu não vou citar nome para não esquecer ninguém. Mas eu louvo a Deus pela Igreja de Bom Sucesso. E hoje eu louvo a Deus porque a Igreja de Bom Sucesso está com um novo pastor, o pastor Heraldo, um homem de Deus e um homem crente. Deus lhe abençoe, pastor Heraldo. Cada abraço que o Senhor me dá transmite o amor de Deus. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, o pastor Maís, a missionária Vilma e a igreja ali em Brejo dos Santos, que nos acolheu, que tem cuidado de nós. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pastor Maís é um amigo, é um companheiro. Eu louvo a Deus pela vida do doutor Guilherme, que foi o homem que Deus usou, o instrumento que Deus usou. Sua esposa, toda a sua equipe. Eu tenho uma gratidão também a uma pessoa que nós não tínhamos tanta proximidade, mas que ela engravidou no mesmo tempo que ela engravidou e ela passou as mesmas lutas. Tirando a trombofilia, mas ela passou as mesmas lutas da diabetes gestacional. Laninha, se estiver me ouvindo, irmão Denis, Deus levantou esse casal quando nós estávamos numa prova muito grande, as preocupações com a gravidez, e Deus levantou esse casal para nos ajudar. Laninha ligava para a Alana e ajudava com a palavra. Irmão Denis é um homem de Deus, um homem de oração. Pombal é feliz de ter um casal como aquele trabalhando ali naquela obra. Louvado seja Deus pela vida de Laninha e de Denis. E eu tenho uma gratidão muito especial à irmã Lucilene, porque Lucilene nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Depois que a Elisa nasceu, nós precisamos passar 5 dias dentro do hospital, ela tomando fototerapia. E Lucilene estava lá conosco. Irmão Erivan abriu mão da esposa e deixou ela cuidar de nós. Por isso que Lucilene diz que é uma mãe, e é mesmo. É mesmo, pelo cuidado. E para mim ela é uma mãe. E quando ela chega num lugar e diz que é vó de Elisa, enche meu coração de alegria. E pode ter até alguém que não goste. Deixa para lá. Mas eu gosto, eu amo de saber que Elisa tem uma avózinha que cuida dela, que ama ela, assim como tem as outras. Mas eu quero um agradecimento especial a Lucilene, que esteve conosco nas lutas, nas tribulações. E passou, aí Elisa tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 2 meses. E ela passou 1 ano e 2 meses dizendo: meu filho, Deus vai abrir a porta e você vai contar esse testemunho na rádio para Bom Sucesso saber que Deus é grande na tua vida. E hoje Deus cumpriu, irmão. Então eu louvo a Deus, eu agradeço e quero deixar esta palavra para todos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus.